pastor Felipe falou que eu tenho mais ou menos umas 2 horas para pregar, depois mais meia hora de oração. Então, vamos que vamos. Estamos atrasados. Amém. O nosso tema de hoje é qual é a sua necessidade, tá? Vamos junto, time. Vamos junto hoje, tá? Ora vocês vão ver eu botando óculos, que é para enxergar vocês. Mas para enxergar aqui a Bíblia eu tenho que tirar. Então, isso vai ser normal, tá? Me ajuda aí. É a idade. Vamos ler no primeiro livro de Reis, no capítulo 17, versículo 1. Amém? Ora, Elias de Tisbé, em Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não cairá um orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Amém? O profeta Elias, né, para a gente poder contextualizar o que aconteceu aqui nessa época, o profeta Elias chegou até o rei Acabe e falou assim: mediante a minha palavra não cairá nenhum orvalho, nenhuma chuva, nada. E com isso, essa seca ela durou 3 anos e 6 meses. Quem aqui já passou uma semana sem água, sem ter água? 1 mês. Pô, como é difícil, como é doloroso. Agora você imagina 3 anos e 6 meses sem água. Secaram os seus pastos, os rios, os lagos, acabaram-se os peixes, uma escassez total. Animais morrendo, pessoas provavelmente se degladiando por conta de um pouco de água. Aquele período foi um caos, porque um povo se voltou contra Cristo, contra Deus, né? Contra a palavra de Deus, que estava corrompida naquele período. Então, a necessidade daquele povo passou a ser o quê? Água. Qual era a necessidade do povo? Água, né? Todo mundo tem uma necessidade, todo mundo entrou aqui hoje com uma necessidade. Eu sei qual é a minha necessidade, você sabe qual é a sua necessidade. Talvez a sua necessidade seja financeira, você precisa de algo financeiro. Talvez a sua necessidade seja um relacionamento, seja um filho, seja uma filha. Talvez a sua necessidade seja passar num concurso. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas todos nós temos uma necessidade. E a necessidade daquele povo era água, né? E o povo todo estavam à procura de água. E uma sequidão total. E isso, e quando nós colocamos a nossa necessidade na frente da prioridade de Deus, acabamos nos corrompendo no meio do caminho, né? A minha necessidade, muitas das vezes, me tirou do trilho do Senhor, né? Eu posso dizer aqui por mim que eu tinha uma necessidade de arrumar um emprego há muito tempo atrás. E isso era tão maçante na minha cabeça, eu precisava tanto disso, que me livrou dos caminhos do Senhor. Foi quando, muito tempo atrás, né, eu já contei isso aqui, o bispo pregou sobre Mateus, né, 6,33, que é o versículo áureo da nossa igreja, que tem que ser o versículo áureo do cristão, né? Buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça vos será acrescentada. Você entende que Deus, Ele não abre mão, abre mão da sua necessidade? Você tem uma necessidade? Você entende que todos temos uma necessidade? Entendemos isso? Entendemos que a nossa necessidade, muitas das vezes, nos tira do caminho, nos tira do foco, nos tira daquilo que nos leva para longe de onde o Senhor quer, nos tira da presença do Senhor. Há necessidade. Então eu pergunto para você hoje, qual é a sua necessidade? Qual é a sua necessidade? O que tem tirado você dos caminhos do Senhor? A necessidade daquele povo era a água. A sua necessidade tem corrompido os caminhos do Senhor? A pergunta que não quer calar, a sua necessidade, ela está de acordo com os princípios de Deus? Nós estamos falando, nós vivemos aqui a fornalha no mês passado, nós falamos sobre a fornalha, nós passamos pelo fogo, né? O ano já começou, mas estamos no início ainda. E qual é a sua necessidade? O que você tem feito, de repente, para poder suprir a sua necessidade? Talvez 50 milhões de dólares hoje resolvia a tua vida, resolveria a minha também.
Mas se no meio do caminho você se corrompe, e Jesus volta, e você está corrompido, a sua necessidade ela foi sanada, né? Mas a sua vida espiritual, ela foi por ralo abaixo. Nós estamos vivendo um período, estamos muito próximo do fim. Falamos muito aqui, né? Os acontecimentos nos mostram que o fim está muito próximo. Está muito próximo. E o Senhor quer te levar para o centro da vontade dEle. E o Senhor quer que você seja o eco dEle aqui nessa terra. E o Senhor quer que você seja um agente de Deus aqui nessa terra. E Ele está te chamando justamente para isso. Mas, muitas das vezes, nós falamos o seguinte: quando eu comprar minha casa própria, de repente, né? Quando eu me aposentar, né? Eu já ouvi um colega falar para mim assim: cara, quando eu me aposentar, eu vou dedicar minha vida toda para Cristo. Mas, qual era a necessidade dele? Era o trabalho. E a prioridade do Senhor? Não se engane, irmão. Deus não abre mão da glória dele. Ele não abre mão, ele não divide a glória dele com ninguém. Sabe? Precisamos entender para onde que Deus quer nos levar. Qual é o que Deus quer fazer conosco nesse tempo? O que Deus está fazendo na sua vida? Você quer assistir o avivamento ou você quer viver o avivamento que Deus está preparando para essa terra, para esses dias? Então, seja o eco de Cristo nessa terra. Não abra mão, não abra mão, não abra mão. Não deixe que a sua necessidade tire você dos caminhos do Senhor. Então aquele povo vivia atrás de água, aquele povo vivia numa sequidão, aquele povo vivia em busca de um pouquinho de água para poder sanar. Animais morreram, um caos se instaurou e as pessoas estavam atrás da sua necessidade, né? A gente está falando do profeta Elias, e o profeta Elias a gente conhece muito bem a batalha que teve, né, dos 450 profetas de Baal. Entendemos que quando Elias chegou naquele Monte Carmelo, ele teve que fazer alguma coisa, né? Ele mandou o rei reunir todo mundo, e ele chamou: todo mundo se reúne a mim, e que vai haver uma grande batalha. E Deus queria mostrar quem era Deus ali naquele local. E a necessidade do povo era água. E a necessidade do povo era água. E a necessidade do povo era água. E eu pergunto para você essa noite: qual é a sua necessidade? Qual é a sua necessidade? O que você tem feito para sanar a sua necessidade? E quando Deus está te chamando para o centro da vontade dEle, e você quer a sua necessidade, eu quero a minha necessidade, eu quero abrir mão daquilo que o Senhor está me chamando, porque eu preciso da minha necessidade. Eu preciso entender que existe uma sociedade que diz que eu tenho que ser próspero, eu tenho que entender que a necessidade diz que eu tenho que trocar de carro todo ano, que eu tenho que comprar uma casa nova, que eu tenho que isso, que eu tenho que isso. Essa é a nossa necessidade. Quando Deus te chamou para viver algo muito além disso, muito além do que uma necessidade, muito além, é algo eterno, é algo inegociável, é algo que Deus está te chamando agora para ser o eco dele aqui nessa terra. Não abra mão, não desista, não abra mão, não negocie o que Deus, para onde Deus quer te levar. Então aquele povo passou 3 anos e 6 meses sem água, e se acabaram-se tudo, vegetação, os animais começaram a morrer, e o povo necessitava de água. E o povo necessitava de água. Então o rei Acabe procurava Elias para matar Elias, porque ele era um perturbador daquele reino. Elias foi considerado um perturbador daquele reino. Alguém já falou para você que você é um perturbador? Que você, esse cara é chato, cara, ele perturba. Ele, né? Se você um dia fosse chamado de chato, entenda que Elias também foi perturbador, porque ele pregava a palavra de Deus, porque ele confrontava o Senhor, porque ele não negociava os princípios do rei, ele não negociava os princípios do rei dos reis, o Senhor dos senhores. Então, aquele povo todo estava perdido, porque não havia água e não havia solução, e todos estavam prestes a morrer, porque a água é o elemento, né, natural em que necessitamos da água. Né? Aqui algumas pessoas falaram que passou. Certa vez lá a gente, né, fez uma vaquinha, comprou um caminhão-pipa e aí sanou por algumas semanas, mas a gente está falando de 3 anos e 6 meses sem cair uma gota de orvalho
do céu. Sabe, gente, é muito tenso você viver a vida inteira atrás da sua necessidade, quando Deus quer te levar para o centro da vontade dEle. Sabe, Deus está te chamando essa noite para fazer, Ele quer fazer história com você, Ele quer construir uma história com você, mas você está vidrado naquilo que é a sua necessidade. Então, há um tempo atrás eu preguei lá em Caxias, então eu falei, a necessidade versus prioridade. É exatamente o que o Senhor está falando para você aqui. Ei, buscai primeiro o reino do céu e a minha justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Talvez a sua necessidade seja restaurar o seu casamento. Talvez a sua necessidade seja abrir a tua empresa, seja fazer com que a sua empresa alavanque. A sua necessidade seja ter mais clientes. Talvez a sua necessidade seja, eu quero uma vida próspera. Eu quero trocar de carro todo ano. Talvez a sua necessidade está te tirando do foco do Senhor. Então, nós entendemos muito bem, nós vamos ver nessa história em que o povo precisava daquilo, precisava daquela água, e a água não caía, e o profeta era perseguido, e as coisas batiam na porta do rei, e o rei nada podia fazer, porque era algo que vinha dos céus, não dependia dele, e não dependia de um agir do homem, mas um agir de Deus, para que voltasse ao normal. Então, a gente pode ler aqui, no que está escrito no próximo versículo. Eu queria ler com vocês aí, no capítulo 18. Capítulo 18, no versículo... Capítulo 18, no versículo 30. A prioridade, a necessidade do povo era a água. Então, Elias disse ao povo, aproxima-se de mim. E o povo aproximou de Elias. E Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruína. Vamos ler novamente? Então Elias disse ao povo, aproxime-se de mim. E o povo aproximou, e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruína. Sabe, é insano da nossa parte querer que Deus supra a nossa necessidade com o altar dele completamente destruído. Hoje o altar do Senhor não é feito por mão. O altar do Senhor está no teu coração. Como é que está o altar do Senhor hoje no seu coração? Será que ele está prontinho? Será que ele está com as 12 pedras? Será que ele está pronto? Será que ele está agradável ao Senhor? Será que o altar do Senhor dentro do nosso coração está reparado? Como é que você quer algo para a sua necessidade, se a prioridade de Deus na sua vida está completamente em ruína? O Senhor está falando para você nessa noite, irmãos. Repare o altar. Repare o altar que está dentro de você. Hoje o altar está no nosso coração. E nós estamos buscamos o quê? A minha necessidade. Porque a minha necessidade é isso. Porque a minha necessidade é aquilo. E quando a necessidade daquele povo era água. E Deus falou assim, restaure o altar, senão não vai cair uma gota de água. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender. Como é que está o altar do Senhor no coração de vocês hoje? Como é que está o altar? Sabe qual é o mais interessante disso tudo? Nós sabemos exatamente como está o altar do Senhor no nosso coração. O que precisa ser reparado. Você sabe exatamente o que precisa ser feito para restaurar o altar do Senhor. Mas não. Eu venho para cá, eu vou ter um encontro com o Senhor essa noite, e o pastor Tiago vai louvar, e o ministério de louvor vai louvar aqui, e vai ser muito bom, e aí eu vou pedir, Senhor, lembra daquele carro que eu vi hoje? Tem como o Senhor me dar aquele carro? E aí o louvor tocando, e o Fabrício tocando, e aí você fala assim, aquela casa que eu vi, Senhor, me dá aquela casa. Sabe aquele emprego que eu tanto quis, Pai? É hoje que o Senhor vai me dar. É hoje que o Senhor vai me dar. E o Senhor está falando assim, hoje, domingo, ele vai para a igreja, ele vai falar assim, Senhor, eu estou vindo para restaurar o altar do Senhor, aquilo que o Senhor, sabe, aquilo que tem que ser restaurado. De repente, o teu altar está completamente corrompido, irmão, e algo não está acontecendo na nossa vida, porque o teu altar está completamente destruído. Sabe, de repente,
você chegou aqui essa noite, você pode dizer que ouve a voz de Deus. Ele sabe, você sabe que você ouve. E Deus fala através do teu coração. Você sabe exatamente. Mas Ele fala assim, mas você também dá a voz, você dá ouvido a outras vozes. Sabe, o teu coração, ele está dividido. Pô, decide agora quem você seguir. Vai servir a quem? Se vai servir a Baalim, se você vai servir a esse mundo, se você vai servir aos seus desejos, se é Deus, é esse o seu desejo, siga-o. Se é Deus, Deus de Israel, o Pai da eternidade, se é o Pai eterno, siga-o. Siga, você não pode ficar cocheando entre dois pensamentos, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com outros deuses. Deus quer fazer com que você entenda essa noite que você precisa restaurar o altar do Senhor. Você não pode sair daqui com esse altar corrompido. Nós não podemos sair daqui com esse altar que está aqui dentro corrompido. Quando essa palavra veio até mim, chocou o meu coração. Sabe, confrontou, porque eu sei o que eu preciso reparar no meu altar, eu sei o que eu preciso fazer. Você sabe exatamente o que você precisa fazer, você sabe aonde Deus quer tocar, você sabe o que está quebrado no altar do Senhor. Mas aí você vem essa noite para cá, e você fala assim, a presença de Deus aqui vai ser notória, e quando a presença de Deus chegar no ápice, eu vou falar para ele, Senhor, o meu casamento está completamente corrompido. Tem como o Senhor ir lá? Tem como o Senhor restaurar esse casamento? Tem como o Senhor restaurar esse relacionamento de filho? Tem como o Senhor restaurar esse relacionamento de amizade? Tem como o Senhor... Entenda uma coisa, o nosso Deus pode todas as coisas. O nosso Deus, Ele é o Pai eterno, Ele criou a eternidade. Ele não entrou na eternidade, Ele criou a eternidade. Ele pode todas as coisas, mas Ele quer um relacionamento. O relacionamento ele só pode ser genuíno se o altar estiver reparado. Não pense você que você vai ter um relacionamento com Deus se o altar não estiver reparado. Deus não está nem aí para barulho. Ele não está nem aí porque a gente está gritando e a gente está falando. Deus está falando assim, como é que está o teu altar? Pô, mas o meu altar, Senhor, eu oro, eu vou para a igreja todo domingo, sabe? Todo domingo eu estou na igreja, todo domingo eu estou louvando lá com o ministério de louvor maravilhoso, todo domingo o pastor dá uma palavra que é para mim, aquela palavra, Senhor, é exatamente para mim. E o Senhor está falando, mas daqui eu estou vendo o meu altar aí no teu coração completamente corrompido. Sabe, completamente as pedras espalhadas, completamente de qualquer jeito, cocheando entre dois pensamentos. Sabe, Deus quer te levar para um lugar onde somente Ele pode te levar. Eu estava conversando com o pastor Felipe e aí eu estava entendendo, Senhor, por que os homens daquela época tinham tanta intimidade? Sabe, por que Davi era segundo o coração de Deus? Por que Elias orou e o fogo desceu do céu? Por que Moisés fez o mar abrir? Por quê? E a gente vai chegar num denominador comum. Todos eles priorizavam o reino. Todos eles priorizavam o reino. Sabe, a nossa célula, não sei aqui quem faz parte de uma célula, essa semana foi coração alinhado. E como é que é ter um coração alinhado? Um coração alinhado se resume em uma coisa, amados. Prioriza o reino dos céus aqui nessa terra. E o teu coração vai ser alinhado. Prioriza o reino dos céus aqui nessa terra. E você será um eco de Cristo. Prioriza o reino aqui nessa terra. E você terá experiências nunca vividas antes. Porque quando você prioriza o reino, você começa a restaurar o altar. Aquilo que te atraía, já não te atrai mais. Aquilo que te tirava do foco, já não tira mais. Aquilo que tirava a tua paciência, já não tira mais. Eu tenho domínio do Espírito. Aquilo que o Senhor vai colocando, o mundo não consegue mais tirar, porque você começa a restaurar o altar do Senhor, e as coisas começam a acontecer, e é dessa forma que Ele faz, e é para esse lugar que Ele quer te levar, e para essa noite que Ele está te chamando aqui. Irmão, restaure o altar do Senhor. Ele está corrompido. Ele está completamente corrompido. E então isso chocou o meu coração. Eu tô muito voltado para ser um eco
eu achei tremendo o que Deus colocou no coração do nosso bispo. Um eco de Cristo. O que é ser um eco de Cristo aqui nessa terra? Como é que é ser um eco de Cristo? Cristo falou através do apóstolo Paulo que você seria carta-vivas. Cristo falou que você seria o sal da terra. Cristo falou que você seria a luz do mundo. É exatamente isso. É o eco de Cristo. É ser um imitador de Cristo. Será que nós estamos passando pelas ruas e as pessoas estão olhando para a gente falando, ali uma carta viva. Ei, olha uma carta viva ali. Olha um eco de Cristo. Será que quando você abre a boca no seu trabalho, o que sai lá? É o eco de Cristo? Era aquilo que Cristo estava falando? É aquilo que Cristo falou lá atrás? Cristo fala através das nossas vidas? Sabe? Nós estamos falando aqui de pessoas, nós somos pecadores, nós não somos perfeitos, e Deus não está nem atrás de pessoas perfeitas. Mas Ele quer usar a sua vida, Ele quer que você seja o toque dEle aqui nessa terra, Ele quer que você seja um pedacinho do céu, Ele quer que você seja o abraço, Ele quer que você olhe com misericórdia. Mas a gente cantamos, olhar com misericórdia de graça e amor, a primeira oportunidade que nós temos, nós já condenamos. Sabe por quê? Porque o altar está corrompido. Sabe por que fazemos isso? Porque o altar está completamente destruído. Mas qual é a sua necessidade? Qual era a necessidade daquele povo? Água. E qual é a sua necessidade hoje? Qual é a sua necessidade? Talvez comprar uma casa de praia, sabe? Talvez comprar um carro novo. É muito bom, é muito legal, eu também quero. É uma necessidade, né? Tirar as férias. Imagina, hein, pastor Felipe? Pô, aquela casarona lá, bonita, churrasquinho rolando, né? Mergulho na piscina, volta, carne. Hein, pastor Tiago? Que beleza, hein? É uma prioridade, né? É uma necessidade, né? Pô, a gente precisa, né? Mas sabe onde está isso aí? Lá em outras coisas. Sabe onde está isso aí que você tanto almeja? Está lá em outras coisas. Buscai primeiramente o reino dos céus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Sabe quem falou isso? O próprio Deus. Será que Ele está mentindo? Será que Ele não é capaz de fazer isso? Por que não faz? Porque nosso coração está com o altar corrompido. Sabe, quando Ana, mãe de Samuel, foi até a presença do profeta Eli, e ela só balbuciava, a Bíblia fala que ela só balbuciava, e um desejo no coração, e ela falou, Senhor, né, se lembrares da oração da sua serva, e me deres um filho varão, todavia, ele vai servir a ti. Cara, quando eu entendi essa oração, meu Deus, sabe qual era a necessidade de Ana? Ana não tinha filho. Ana sofria bullying da época, de Penina, porque ela não tinha filho, Penina tinha. Ela vivia amargurada, a Bíblia fala que ela vivia amargurada, provavelmente muito difícil. Hoje é muito difícil uma pessoa que não pode ter filho, naquela época pior ainda, porque era dada como amaldiçoada. E um coração completamente, né, apertado, e ela falou assim, Senhor, se me deres um filho, varão, pô, irmão, se me deres um filho, estava bom pra caramba. Até que já estava bom. Senhor, se me der um filho, está ótimo. Ela falou o seguinte, se me deres um filho varão, eu priorizo, ele vai ser para o teu reino. Ele vai ser para o teu reino. Sabe o que ela estava fazendo ali? Ela estava priorizando o reino. E sabe quem ela gerou? Samuel. Ela gerou o profeta Samuel. Sabe? E depois ela teve outros filhos. E ela teve uma vida abençoada. E ela foi cheia. A gente fala em Ana até hoje. Até hoje a gente prega sobre Ana. Porque ela priorizou o reino. Ela priorizou o reino. Esse meu filho vai ser entregue. E qual é a sua necessidade? Qual é a sua necessidade, irmão? Começa a pensar aí. Será que a sua necessidade vai te corromper até quando? Até quando essa necessidade vai te tirar dos caminhos do Senhor? Até quando essa necessidade vai nos tirar do centro da vontade de Deus? Cara, eu quero ir para o centro, eu quero fazer igual o pastor Felipe. Está acontecendo alguma coisa, eu quero estar aí, Senhor. Não
Faz através de mim, Pai. Eis-me aqui, Senhor. Mas ele fala assim, e aí? Eu até quero, mas eu estou olhando daqui o altar, do meu altar. Quem é que quer ter experiências profundas com o Senhor? Ele está falando para você nessa noite, restaura o altar que está dentro do seu coração, e ainda essa noite viveremos coisas tremendas, que só eu posso te levar. É Ele que está falando, porque buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Irmão, as outras coisas é exatamente tudo isso que nós falamos, é tudo isso, é um relacionamento, é buscar, busca. A sua necessidade não pode tirar da vontade do centro da vontade de Deus. Porque a nossa necessidade, ela nos corrompe. Os nossos desejos, porque todo mundo aqui tem um desejo, todo mundo tem uma vontade, todo mundo tem, é natural, é bom, só não pode te corromper, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Princípio inegociável, não adianta, sabe? Uma vez eu estava fazendo uma oração aí muito louca, e eu falei assim, Senhor, alguém podia ganhar na loteria, sei lá, na Mega Sena, e, sabe, fazer, e bancar a igreja toda, e, sabe, a gente alavancar aí aquela coisa toda. Por que ninguém ganha, né? Senhor, sabe, muito tempo atrás isso. E o Senhor falou, se eu fizer você ganhar na Mega Sena, eu te mato. Ao invés de eu te dar vida, eu estou te dando morte. Porque eu sei exatamente o que está no teu coração. Eu sei exatamente o que vai te tirar da minha presença. Então eu não posso te dar aquilo que vai te roubar de mim. E a tua vontade está roubando. Está te roubando da presença de Deus. A nossa necessidade está nos roubando da presença de Deus. Irmão, está ficando chato, já está ficando chato, sabe? A gente vir para a igreja, a gente se ajoelhar e falar, Senhor, me dá uma semana abençoada, me dá uma semana cheia de vitória, me dá uma semana cheia da tua presença, me dá uma semana mais, me dá aquele emprego, me dá aquele carro. Quando na verdade o Senhor está te esperando aqui para falar assim, Senhor, me enche do teu poder. Me enche da tua sensibilidade espiritual, Senhor. Me dá ouvidos espirituais, visões, Pai. Me dá talentos e dons espirituais. Sabe aquele ministério, Senhor? Me dá aquele ministério na minha mão. Pode dar na minha mão, Senhor, que eu vou priorizar o teu reino. Sabe aquele ministério que a igreja está precisando? Faça através de mim, Pai. Sabe aqueles dons que somente o Espírito pode fazer? É disso que eu estou falando. Mas não é para honra e glória do meu nome, não. É para glorificar o teu nome. É para exaltar o teu nome, Senhor. É para que o teu nome seja exaltado, Pai, através da minha vida. Mas aí a gente vem para cá, né? Pedir exatamente, Senhor, me cura. Senhor, me cura. Eu estou com uma doença. E me cura. Sabe, a gente tá chato, cara. Deus está querendo um relacionamento genuíno. Deus está querendo que você prioriza o reino dele e você está priorizando a sua necessidade. Eu estou priorizando a minha necessidade. E Deus falou, cara, que essa palavra seja um divisor de águas mesmo, como foi lá atrás para mim. Essa palavra nasceu no meu coração quando o bispo ele foi até Israel há um tempo atrás, e ele fez um propósito, né? Ele fez um ato de fé, ele pegou todos os pedidos da igreja toda e levou até Israel. Ele falou assim, eu vou queimar lá no Monte Carmelo. Alguém aqui lembra? Sabe? Ele falou assim, eu vou pegar todos esses pedidos e vou queimar lá no Monte Carmelo. Mas ele tinha uma empresa de agência de turismo. E, né? A gente está falando de Israel, não é ali, né? Eu vou lá levar o pessoal, vou fazer o meu trabalho, eu vou estar lá e a gente vai orar, a gente vai queimar. Então chegou lá, né? Aí tudo começa a dar errado. Ele pregou aqui em cima, ele falou, tudo começou a dar errado,
um ponto turístico estava fechado, e aí tinha uma moça que foi com ele e começou a reclamar, mas você deveria saber que isso aqui estava fechado, e o outro começa a reclamar, e o outro se atrasou, e o outro aquilo, todo mundo. E ele falou que virou um caos, tudo de cabeça para baixo. Tudo de cabeça para baixo, e ele falou assim, eu vou orar. Tá um caos essa viagem. Nunca foi desse jeito, sempre foi tudo perfeito, nunca foi desse jeito. E ele foi orar. E o Senhor falou para ele, e Deus falou para ele assim, e a minha prioridade? E os pedidos que você falou que ia queimar no Monte Carmelo? Então ele entendeu que a prioridade de Deus era superior a toda a necessidade que ele tinha, que era o emprego dele, e ele foi até o Monte Carmelo. Ele deixou tudo para trás e foi no Monte Carmelo e orou e construiu o altar do Senhor. E quando ele desceu, estava calmaria, estava algo sobrenatural aconteceu naquele momento, porque ele priorizou o reino, porque ele priorizou aquilo que ele falou que ia fazer. Senhor, eu vou até o Monte Carmelo, eu vou levar o pedido do teu povo e vou queimar aí. Essa era a prioridade. Mas a necessidade dele era o trabalho, né? E ele inverteu, e ele entendeu, e Deus tocou no coração dele. E é exatamente o que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos priorizando a necessidade e deixando de priorizar o reino dos céus aqui nessa terra. Eu creio que se perguntar aqui, quem ama Cristo, quem é de Jesus, quem ouve a voz, quem ora, é todo mundo aqui, eu sei disso. O Senhor também sabe disso. Mas o Senhor também sabe que nós damos ouvido às outras vozes. A nossa necessidade bate aqui, ó. A nossa necessidade bate aqui. E aí tu fala, será que eu vou para a igreja hoje? Será que, mas a minha necessidade hoje, era ver o jogo do Flamengo. Eu sou flamenguista, eu sou muito flamenguista, né? Algumas pessoas sabem. Poxa, caramba, aí o jogo atrasou, né? Eu ia sair de casa, no finalzinho do jogo e tal. O jogo atrasou, caramba. Eu falei, cara, e agora? Eu tenho uma necessidade de ver esse jogo, cara. É uma grande necessidade. Pode ser bobeira para algumas pessoas, né, Dilminha? Mas, para mim é uma necessidade, cara. Eu precisava ver esse jogo. Mas, e aí? O que fala mais alto? A minha necessidade ou a prioridade do reino? A prioridade do reino é você vir aqui, é você entender, é você louvar, é você adorar, é você glorificar, é você bendizer o nome dele. Sabe, cara, é muito bom o que aconteceu aqui nesta noite. Está sendo muito bom. Deus é muito bom, cara. Ele está falando para você, para mim nessa noite. Vamos restaurar o altar. Vamos restaurar o altar. Está na hora. Está na hora de mudar. Vamos para o next level. Vamos para o próximo nível. Sabe, você entrou na fornalha. Você queimou tudo que te atrapalhou lá em 2024. Agora a gente está em 2025. Você deixou tudo lá para trás. Mas você vai continuar fazendo as mesmas coisas. Sabe? Você queimou tudo que te atrapalhava. Você entrou na fornalha, você saiu de forma diferente, beleza, ok. Então você está no ponto morto. Agora vamos botar a primeira marcha e vamos adiante. Está na hora de ir adiante, está na hora de sermos o eco do reino. Mas para isso, há pré-requisitos. Não se engane, que você não vai chegar hoje e vai falar, Senhor, eu sou o teu eco aqui nessa terra. E Deus vai falar assim, sim, você tem um potencial imenso, mas existe um altar que precisa ser reparado, e você vai reparar, e nós repararemos junto, porque nós faremos história, nós vamos incendiar a cascadura, haverá um grande avivamento, onde você passar, você de fato vai ser o eco, você vai ser a luz, você vai ser aquela carta que Paulo falou. É isso que Deus quer para a sua vida, mas precisa ser reparado o altar do Senhor. E qual é a sua necessidade? Senhor, que saímos daqui hoje, Pai, entendendo a sua prioridade. A sua prioridade. E a necessidade daquele povo era... A necessidade daquele povo era água. A necessidade daquele povo era água. Mas vamos ver o que está escrito. No capítulo 18 do 1 Reis, versículo 31. Não, perdão. 30, né? Aqui. Vamos lá.
Elias disse, aqui, ó. Vamos lá, só um pouquinho, calma. Aqui, perdão, 36. 18, 36 ao 37. E no momento da apresentação, a oferta, o profeta Elias pôs-se de frente ao altar e orou. O Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, que hoje conhecido que tu és Deus em Israel. Hoje todos vão ver que tu és Deus em Israel. E que sou o teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, Senhor, responde-me, para que o povo saiba que tu és o Senhor, tu és Deus, e que fazes o coração deles voltarem para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou todo o holocausto. Mas o povo estava... Qual era a necessidade do povo? Água. Caiu água? Não. Caiu o quê? Fogo. Mas caiu fogo. Por que caiu fogo? Porque restaurou o altar do Senhor. O fogo só vai cair quando o altar for restaurado. Mas a necessidade era a água. Pastor, até então, nada. Porque a necessidade era a água e Deus mandou o fogo. Então consumiu todo aquele holocausto. Talvez você está orando, talvez você esteja num propósito, talvez você esteja, acordando de madrugada, pedindo água, e Deus está querendo que você restaure o altar para derramar fogo. Talvez a sua necessidade está tão latente na sua vida, está com tanta barganha, que Deus está falando assim, eu quero consumir a sua necessidade. Eu não quero regar a sua necessidade. Eu quero consumir a sua necessidade. Eu quero tacar fogo na sua necessidade. Eu quero que o fogo santo caia sobre a sua necessidade. Porque aí então você vai ver a prioridade de Deus na sua vida. Porque aí então veremos aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. E mais na frente, ainda no capítulo 18, então Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois já ouço o barulho de uma forte chuva. E Acabe foi comer e beber, e Elias subiu até o monte do topo Carmelo para orar. Quando entendemos que a nossa necessidade supera a prioridade de Deus, nada acontecerá. Mas quando nós buscamos a prioridade do Senhor, você pode ter certeza que a sua necessidade vai ser suprida. Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E agindo Deus, quem impedirá? Ele pode todas as coisas, mas precisa ser restaurado, porque o fogo vai descer, vai consumir a sua necessidade, e aquela sua necessidade que tirava o teu sono, já nem vai tirar mais o teu cochilo, porque a prioridade do Senhor, ela vai reinar sobre a tua vida. Ela vai reinar sobre a nossa vida. Então vai vir uma grande chuva, uma abundância de chuva sobre a sua vida. E é o que vai acontecer em 2025. Porque a partir de hoje, nós entenderemos, Senhor, nós sairemos daqui, Pai. Entendemos que nós temos que restaurar o teu altar, Senhor. Para que a chuva, Pai, para que a chuva caia, Senhor, nas nossas vidas. E as nossas necessidades sejam supridas. Aleluia, Pai. Porque o altar do Senhor foi restaurado. Aquele fogo caiu e consumiu o holocausto. E logo então a chuva. Sabe? Mas o profeta Elias, ele restaurou o altar do Senhor. Ele pegou 12 pedras e construiu o altar, né? Provavelmente não tinha. Ele começou a pegar 12 pedras e começou a construir um altar. Talvez aqui você chegou essa noite até sem altar. Até sem altar nenhum. Quanto mais restaurar o altar do Senhor. Mas 12 pedras pesa. As 12 pedras pesam.
Sabe? Essas 12 pedras, pedrinha por pedrinha, pedra por pedra, e você traz. Talvez essa pedra seja um perdão que você não consegue liberar. Talvez seja um perdão que você não consegue pedir. Sabe? Talvez essa pedrinha seja abrir mão das coisas da igreja que falam para você. Talvez essa pedrinha seja aquela fofoca que você tem que abrir mão dela. Talvez essa pedra seja você falar para o seu estômago assim, ó, segura a onda aí que hoje não tem comida não. Hoje é jejum. Talvez essa pedra seja um relacionamento. Caraca, eu tenho que acordar de madrugada. Quanto tempo que eu não acordo de madrugada para orar? Talvez essa pedra seja falar para a pessoa que está do teu lado assim, irmã, me perdoa, eu te amo, no amor de Cristo. Sabe? Talvez essa pedra seja você pegar o telefone hoje à noite e ligar para aquela sua irmã, para aquela sua tia, para aquele seu tio, que você não fala há tanto tempo. Fala, eu te amo. Sabe, eu estou aqui, eu estou orando por você. Sabe, talvez essa pedra seja um abraço. Talvez essa pedra seja um aperto de mão, um ouvir. Você parar para ouvir alguém. Quanto tempo você não ouve alguém? Eu estava na porta ali agora, chegou uma senhora para falar comigo, sabe? Falou um monte de coisa, a gente... Falei, pô, que bom, cara, que eu tive o coração sensível para ouvir. Às vezes as pessoas só querem que você ouve ela. Às vezes 10 minutinhos. E aí essa pessoa te liga e você fala, nossa, como é chata. Sabe, talvez essa pessoa liga para você cheia de problema. Porque você é a revelação do Filho de Deus. Você é o eco. Lembra lá atrás que você falou que seria o eco? Talvez você seja o eco. Talvez você seja a luz que essa pessoa está te procurando. Mas você fala assim, pô, como é chata. Como é chata essa pessoa. Talvez você esteja precisando pedir perdão ao seu pastor das coisas que você falou. Talvez você liga para sua mãe, cara. Liga para o seu pai. Restaura o altar do Senhor. Podemos subir aqui para fingir que estamos acabando, pastor? Mas o que o Senhor quer falar contigo nessa noite é: restaura o meu altar. Eu sei que está em ruínas. Pedrinha por pedrinha. É difícil carregar uma pedra. Mas essa pedra, mais uma pedra, e você fará um grande altar para o Senhor. Porque o Senhor esse ano o Senhor quer fazer grandes coisas na sua vida e através da sua vida. Aqui sairemos um eco do Senhor. Você entrou calada, você vai sair um eco do Cristo aqui nessa terra. Você será um incendiário, você será aquele que vai tocar as nações, você será aquele que vai pregar o Evangelho, você será a luz, você será a carta viva que Paulo falou. É isso que você vai ser. Através da sua vida, pessoas vão voltar para Cristo. Através das suas vidas, as pessoas vão saber o que é o Evangelho. É através da sua vida. Deus está te chamando para esse tempo que o Senhor está te chamando. É agora. É agora. Talvez seja a última vez para alguém. Talvez seja a última vez para alguém, irmão. Vamos falar de Cristo, irmão. Vamos ser o eco de Cristo aqui nessa terra. Vamos ser o eco de Cristo lá no nosso trabalho. Vamos ser o eco de Cristo. Senhor, restaura o altar para que amanhã, Senhor, as pessoas já vejam, notem a diferença em nós, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queria convidar vocês para ficarem de pé, para vir aqui para frente para orar conosco.